Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Bom dia, meu irmão de fé. Com alegria que estamos aqui mais uma vez para a nossa meditação diária. Estão escutando esse barulhinho? E no Espírito Santo está chovendo bastante, hein? Muita chuva para abençoar as nossas plantações, fazer o legume crescer, como diz o nosso povo, né? A nossa meditação de hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 41. Enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes de almoçar. O Senhor, porém, lhe disse: Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do corpo, do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Como sempre, o Evangelho muito rico em significado, muito cheio de pontos sempre importantes, mas infelizmente não podemos falar de tudo que o Evangelho apresenta, mas sempre vão haver oportunidades. Mas hoje, de modo especial, Jesus recebe um convite. Como outras vezes recebeu convites, hoje um fariseu o convida para almoçar em sua casa. De fato, não parece que ele tenha chamado Jesus para lhe colocar algum tipo de armadilha, algum interesse especial. Parece que esse fariseu tinha de fato um interesse de conhecer qual era a mensagem de Jesus. Certamente tinha ouvido ele nas suas pregações, ou tinha ouvido falar dele, talvez estava ali presente no momento. Então ele o convida, o chama Jesus para a sua casa. Temos aí esse convite para almoçar. Como Jesus não lavou as mãos, então o fariseu fica admirado, assombrado, inquieto, talvez. Um judeu que não segue estritamente as regras, os costumes. E é uma admiração meio que decepcionada, né? Ele está ali, conhece um mestre, conhece um pregador itinerante, conhece um pregador diferente, é judeu, mas não segue as regras dos judeus. Jesus, conhecendo o que se passava no coração desse fariseu, porque aqui ele diz que entrou e já se pôs à mesa. E logo o fariseu, vendo isso, fica admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções, não se lavasse, né? Antes de poder então tomar a refeição. E logo o Senhor responde. Mas responde sem uma contestação evidente, porque o Senhor é alguém que vai no fundo das intenções, vai no fundo do coração. Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Jesus aí joga na cara não só deste fariseu, mas de todos os fariseus, porque certamente junto com Jesus e este fariseu, o dono da casa, com certeza haviam outros fariseus, outras pessoas também que foram convidadas para esse almoço. E ele os chama
a olhar não só para o exterior, não valorizar somente as aparências, mas valorizar também o interior. Ora, insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, Deus, que quer que nós purifiquemos o exterior, também não quer que nós purifiquemos o interior? De fato, Jesus está apontando que o interior é muito mais importante. Mas se é importante purificar, seja o interior, seja o exterior, se é importante ter uma purificação, como deve acontecer essa purificação? Jesus aponta para as obras de misericórdia. Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. A prática das obras de misericórdia nos leva para uma purificação interior, para uma purificação do ser. E aí nós podemos saber que dar esmola é oferecer daquilo que tem, é partilhar da sua riqueza. Do mesmo jeito que existem muitos tipos de pobreza, não existe só a pobreza material, da mesma forma também existem muitas formas de riqueza. É claro que existe uma pobreza e uma riqueza objetiva, uma falta de dinheiro, uma miséria, uma condição de penúria que precisa ser assistida com dinheiro, com bens materiais, mas tem também muitas outras formas de riqueza. A juventude, por exemplo, é uma forma de riqueza. O dinheiro em si, como eu já disse, a cultura. Hoje em dia, quanta falta de cultura nós temos, quanta pobreza cultural. Partilhemos um pouco de cultura com os nossos irmãos, partilhemos um pouco da nossa energia, um pouco da nossa juventude. Pobreza artística, quanta pobreza artística nós temos hoje em dia. Hoje em dia qualquer coisa vira arte. Partilhemos um pouco da riqueza que nós temos na nossa arte, uma arte autêntica. Em outras palavras, não nos justificamos pelas obras da lei. A lei pela lei, porque Jesus não veio contradizer a lei, mas veio dar pleno cumprimento a essa lei. É também importante nós nos recordarmos do jovem rico, porque o jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos. E Jesus diz: só uma coisa te falta, vai, vende todos os teus bens e dá o dinheiro aos pobres. Mas, volto a dizer, há muitos tipos de pobreza, há muitos tipos também de riqueza. Nós devemos partilhar as nossas riquezas materiais, mas também, e algo que parece que nos nossos dias de hoje é algo fundamental e muito importante, partilhar das nossas riquezas espirituais, partilhar as riquezas da nossa vida. E o Papa Francisco, quantas vezes ele repetiu em algumas homilias, repetiu na sua última encíclica agora, Laudato Si, a vida humana, a nossa existência, ela cresce, amadurece, quanto mais ela se abre, quanto mais ela se doa. Que é uma reflexão e um desenvolvimento daquilo que dizia São Francisco. É dando que se recebe. Quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós nos abrimos para os nossos irmãos, para partilhar da nossa riqueza, daquilo que nós temos de melhor, seja em bens materiais, seja em bens espirituais, nós cada vez mais vamos nos enriquecendo. Que nós possamos estar abertos para acolher essa vontade de Deus para a nossa vida. Que nós nos doemos para o reino de Deus, nos doemos para os nossos irmãos. Aqueles que muitas vezes batem à nossa porta
com uma pobreza de dinheiro, uma pobreza na alimentação, mas também muitas vezes eles estão sedentos de atenção, sedentos de cultura, sedentos da palavra de Deus, sedentos de tantas coisas que não estão limitadas a simplesmente coisas que o mundo pode nos dar. A sede do mundo, ela é muito mais espiritual que material. O material também precisa ser assistido, também precisa ser atendido. Há muitas pessoas com fome, há muitas pessoas passando necessidade, mas todas essas riquezas precisam ser levadas em consideração. Todas elas. Quando nós nos enriquecemos dos bens espirituais, quando nós partilhamos esses bens espirituais para enriquecer as outras pessoas, não são menos concretos do que os bens materiais. Façamos, pratiquemos as obras de misericórdia, sejam elas corporais, sejam elas espirituais. E que Maria, Rainha da Igreja, nos ajude a fazer que tudo isso possa ser concretizado com aquelas pessoas que estão à nossa volta, com aquelas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte, ó Mãe, está em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Meus queridos irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima reflexão. Se você que está assistindo esse vídeo agora ainda não é inscrito, desce aí, dá uma olhadinha aí embaixo. Clica em inscrever-se. Do lado, ativa também o sininho para que toda vez que sair vídeo novo, você seja avisado e possa assistir junto com essa família que cada dia cresce mais dos irmãos de fé.